Como a investigação estabeleceria mais tarde, tudo começou pelo rosto dele. Ele se parecia demais com alguém, com a mãe. E isso foi suficiente para que, no dia 14 de junho de 2021, fosse levado sem consciência ao pronto-socorro do Hospital Distrital de Novoanninskaya, alguém que tinha apenas 6 anos. Ao lado estavam o pai e a madrasta. Ela explicou aos médicos que, aproximadamente uma semana antes, ele havia caído de uma árvore, estava brincando no quintal e caiu de mau jeito. Acharam que passaria sozinho. Nada grave, essas coisas acontecem. Os médicos o examinaram e compreenderam que não passaria. Traumatismo crânioencefálico fechado, hemorragia subdural, edema, deslocamento de estruturas intracranianas. Aquilo não era uma queda de árvore, era algo completamente diferente. Ele foi transferido para a UTI, mas nunca recuperou a consciência. Na mesma noite, ele não estava mais entre nós. Kutor Galushkinsky. 867 habitantes segundo o último censo. Distrito de Novoanninsk. Um lugar onde todos se conhecem, onde as notícias se espalham mais rápido do que os acontecimentos. Mas justamente essa história não era conhecida por completo. Ou melhor, nem tudo o que havia por trás dela. Os investigadores iniciaram as verificações, inspecionaram a casa, interrogaram os vizinhos. Os vizinhos contaram que daquela casa se ouviam gritos regularmente. Não uma ou duas vezes, mas constantemente. O tinham visto na rua sem agasalho, mesmo em épocas de frio. Não entrava em casa, simplesmente não o deixavam entrar. Parecia magro, amedrontado, completamente diferente dos outros. Na família, havia 5 crianças, mas as perguntas eram geradas por apenas uma delas. Ninguém ligou para a polícia, ninguém registrou um boletim de ocorrência. O Kutor não é uma cidade, aqui não é costume se meter em assunto alheio. Aqui se diz que os pais sabem melhor como educar os filhos. O caso foi requalificado. Artigo 117 do Código Penal sobre a aplicação sistemática de violência. Incisos G e E da segunda parte, relativos a uma vítima manifestamente indefesa, em situação de dependência material ou de outra natureza em relação ao culpado. A madrasta foi detida, o pai também, mas ele não chegou a ser interrogado. Poucas horas depois, quando ficou claro que a verdade viria à tona, ele pôs fim à própria vida. Sobrou apenas ela. A investigação começou com os interrogatórios. Os primeiros convocados foram os que moravam do outro lado da cerca, do outro lado da rua, a 2 casas de distância. Os vizinhos falaram. Uns escutavam choro com regularidade, quase como se tivesse horário. Outros notavam que ele tinha uma aparência completamente diferente do resto da família. Magro, calado, com um olhar de animal encurralado. Outros ainda se lembraram de que, certa vez, ele se aproximou da cerca deles e pediu comida. Simplesmente chegou e pediu. Ninguém ligou, nenhuma vez em 1 ano e meio. Por quê? As respostas se pareciam entre si. Eles sabem o que fazem. Não queríamos nos meter em família alheia. Tínhamos medo de estragar a relação. Achamos que era um assunto interno deles. Os investigadores registraram tudo. O quadro começou a tomar forma. Não foi um acidente, foi um sistema, prolongado, metódico, invisível para quem não queria enxergar. A versão da madrasta desmoronou nas primeiras 24 horas. O laudo pericial demonstrou que a lesão craniana não poderia ter sido causada por uma única queda 1 semana antes. Os achados apontavam para impactos repetidos na mesma região, com intervalos distintos. Havia lesões antigas, indícios de dano sistemático. O caso foi transferido para o Departamento de Investigação Distrital, mas a instrução já havia compreendido. Aqui não há apenas agressões, mas consequências que levaram o menor à UTI, de onde ele não sairia. Iniciou-se a reconstrução cronológica. Quem? Quando? O quê? Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Por que ninguém interveio? Por que justamente ele? Na família havia 5 crianças, o filho da madrasta de seu primeiro relacionamento, as 2 filhas do pai de seu primeiro relacionamento, uma filha em comum nascida em julho de 2019 e ele também do primeiro relacionamento do pai.
os únicos tratados de maneira diferente. A investigação começou a buscar a causa e a encontrou nas próprias declarações da madrasta. Ela tinha um filho de um relacionamento anterior. Ele tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino. Sua primeira esposa havia falecido. A nova família se instala no Khutor Galushkinsky. À primeira vista, uma história de segunda chance. Um viúvo encontra uma mulher que poderia se tornar apoio para seus filhos que perderam a mãe. Uma mulher encontra um marido e uma família grande, uma casa, um lar, estabilidade. Tudo o que era necessário para uma vida normal em um lugar onde todos se conhecem. Os primeiros meses transcorreram sem incidentes. Pelo menos é o que vizinhos e parentes recordaram daquele período. A família parecia normal, numerosa, sem fartura, mas completamente normal. Em julho de 2019, nasceu a filha em comum. A família obteve oficialmente o status de família numerosa. Isso implicava benefícios, auxílios, atenção dos serviços sociais. Mas essa atenção se mostrou apenas formal. A família não constava em nenhum cadastro. Para os serviços de proteção à infância, eram simplesmente uma família numerosa sem queixas, sem sinais de alerta, sem motivo para inspeções. Ninguém fez visitas inesperadas, ninguém conversou com os vizinhos, ninguém observou como aquelas 5 crianças realmente viviam. E dentro da casa, a distinção já havia começado. A madrasta criava 4 crianças, seu próprio filho, as 2 filhas do marido e a filha pequena que tinham em comum. Segundo os testemunhos e os materiais do caso, os alimentava, os vestia, cuidava deles. Uma mãe normal. Uma madrasta normal. Mas havia mais um filho do marido, de um relacionamento anterior. Tinha 5 anos quando tudo começou, 6 quando tudo terminou. Com ele era completamente diferente. A investigação estabeleceu que a madrasta desenvolveu ódio especificamente por esse menor. Não imediatamente, não no primeiro dia, mas por volta de janeiro de 2020, esse ódio havia se convertido em ação. Não tinha origem no comportamento do enteado, nem em seu caráter, nem no que ele fazia ou deixava de fazer. A causa estava em seu rosto. Ele se parecia com a mãe mais do que as irmãs. Os mesmos traços, o mesmo olhar, o mesmo formato do rosto. Quando a madrasta o olhava, não via o enteado. Via a mulher que havia estado antes dela, a falecida. Aquela cujo lugar ela havia ocupado. E não é uma metáfora. É a formulação que consta nos materiais do processo. A origem do ódio pelo enteado foi a semelhança física dele com a mãe biológica. Ciúme irracional de quem já não existia, que não podia responder, que não podia se defender, que nem ao menos sabia o que estava acontecendo com o filho. Mas ela continuava existindo nos olhos do menino, em seus traços, em sua imagem. Cada vez que a madrasta o olhava, via um lembrete de que o marido havia amado outra, de que aquelas 3 crianças não eram suas, de que ela era a segunda. As 2 filhas do marido provavelmente também se pareciam com a falecida, mas não tanto. Ou a madrasta não percebia, ou havia aprendido a não notar. Mas com ele não conseguiu. O rosto dele se tornou para ela um gatilho constante, cotidiano, insuportável. Em janeiro de 2020, o ódio deixou de ser apenas um sentimento. Começou a se transformar em ação. Mas a madrasta não agiu sozinha de início. Primeiro preparou o terreno. De forma sistemática, dia após dia, foi incutindo no marido sentimentos de indiferença e crueldade em relação ao próprio filho. O tribunal estabeleceu depois que ela cultivou esses sentimentos nele. É uma citação direta da sentença. Como isso se manifestava na prática? Provavelmente como conversas cotidianas, como reclamações. Ele é implicante porque a mãe o criou assim. Não obedece, tem o jeito dela. Quando eu olho para ele, vejo ela. Dia após dia, semana após semana, o pai foi mudando. Quem deveria proteger tornou-se cúmplice. Quem representava o último vínculo com uma vida normal rompeu esse vínculo com as próprias mãos. Ao final de janeiro de 2020, a preparação havia se concluído.
Começaram as agressões. A partir de janeiro de 2020, as agressões passaram a ser sistemáticas. Os materiais do caso documentam que o menor era agredido com cinto, paus e baldes de metal, e tinha apenas 6 anos. E os dois o agrediam, a madrasta e o pai, esse mesmo que ela havia reformatado, que havia deixado de enxergar nele o próprio filho e também o via como uma fonte de irritação, um lembrete do passado, um problema a ser resolvido. Por que o agrediam? O tribunal estabeleceu que era por qualquer motivo ou diretamente sem motivo algum. Simplesmente porque o rosto dele provocava raiva na madrasta. Simplesmente porque existia. Porque ela podia. 1 ano e meio. De janeiro de 2020 a junho de 2021. 18 meses, 540 dias. Mas as agressões não eram tudo. Ela encontrou métodos que não deixam hematomas visíveis, difíceis de perceber, fáceis de negar. A fome. Nem sempre o alimentavam junto com os outros. Às vezes, simplesmente observava os outros comendo. Às vezes, não aparecia à mesa de jeito nenhum. Intermitentemente, para não chegar ao extremo, mas para que não esquecesse qual era o seu lugar. O frio. Em épocas de baixas temperaturas, o mandavam para fora sem roupa. O Kutor Galushkinsky, na região de Volgogrado. No inverno, entre 15 e 20 graus negativos. Ele ficava no frio sem agasalho. Não o deixavam entrar de volta. Os vizinhos o viam. Lembraram depois nos interrogatórios. Sim, viam. Sim, estava lá. Sem agasalho. Achavam que haviam punido ele por alguma coisa. Essas coisas acontecem. Em decorrência da exposição sistemática ao frio, ele desenvolveu doenças. Quais especificamente não é detalhado nos materiais públicos do processo, mas elas surgiram. Seu organismo começou a ceder. Tinha apenas 6 anos e não o levavam ao médico, não o mostravam a ninguém, o mantinham dentro de casa, em um espaço fechado. Um sistema em que ele já era culpado por ter nascido, por ter sobrevivido e por se parecer com quem a madrasta odiava. 1 ano e meio e ninguém interveio. Quanto ao que ocorria ao redor, ninguém denunciou porque denunciar significava interferir, e interferir aqui não era costume. Essa regra funcionou sem falhas até que fosse tarde demais. Depois, quando tudo terminou, os vizinhos prestaram depoimentos, detalhados, precisos, com datas e detalhes. Lembraram de tudo que haviam visto e ouvido durante aqueles 18 meses. Colaboraram com a investigação, ajudaram a reconstruir o quadro completo. Mas quando o fizeram, já não havia ninguém a quem ajudar. Quem precisaria daquela ligação 1 ano e meio antes já não podia mais contar nada por si mesmo. No dia 12 de maio de 2021, o primeiro dos 3 impactos que terminariam na UTI. O quintal da casa, um caminho de concreto, a madrasta por perto. O que exatamente aconteceu entre eles naquele momento, os materiais do processo relatam brevemente. Ela o empurrou com força, e ele caiu de costas, com a nuca diretamente sobre o concreto. A nuca ficou aberta. Ele estava deitado no caminho de concreto com a cabeça ferida. A madrasta o observou e tomou uma decisão. Não o levou ao hospital. Por quê? O tribunal estabeleceu que ela tinha medo de que lá descobrissem as marcas, de que começassem a fazer perguntas, de que viesse à tona tudo o que acontecia naquela casa. Hematomas, marcas de cinto, de paus, de baldes de metal, desnutrição, consequências da exposição prolongada ao frio. Uma única visita ao pronto-socorro e todo o sistema que construíram durante 1 ano e meio ruiria em um instante. Ela escolheu não ir. Enfaixou a ferida ela mesma, com o que tinha e como sabia. Provavelmente com uma atadura, sem antisséptico, sem pontos, sem exame médico adequado. Uma laceração occipital e um curativo caseiro no lugar de atendimento médico. Ele ficou em casa, com a ferida sem sutura na cabeça, com uma dor que ninguém iria aliviar e com a madrasta que havia acabado de empurrá-lo sobre o concreto. Continuavam sem levá-lo ao médico, porque lá havia perguntas, profissionais que sabem examinar, e isso colocaria tudo a perder. Continuaram esperando, confiando que sozinho passaria, que tudo ficaria em nada, que ninguém descobriria.
No dia 27 de maio, chegou o segundo impacto e tudo piorou. 27 de maio de 2021, 15 dias após a queda sobre o concreto. A ferida na nuca ainda não havia cicatrizado, sem pontos, sem tratamento adequado, sem qualquer atendimento médico. Uma laceração aberta que era mantida em casa com a esperança de que se resolvesse sozinha. Nesse dia, foi o pai quem o agrediu, primeiro com um cinto. Já era algo cotidiano. Ele o havia feito durante 1 ano e meio, desde que o convenceram de que era o certo. Depois o agarrou pela cabeça e abateu contra a ombreira da porta, na mesma ferida, na mesma nuca, exatamente no lugar que já estava lesionado. Novas marcas de lesão. A laceração sem sutura sofreu um traumatismo adicional, ainda mais grave do que o primeiro. Mais uma vez não o levaram ao médico. Mais uma vez colocaram um curativo em casa e o deixaram assim. Sem exame, sem cuidado, sem qualquer possibilidade de tratamento adequado. Dentro de sua cabeça começava-se a acontecer algo que ninguém do lado de fora conseguia ver. Um novo traumatismo no mesmo local não é apenas dor, é um acúmulo de lesões, o que os médicos depois chamariam de traumatismo crânioencefálico fechado por impacto contuso, o que levaria progressivamente a uma hemorragia subdural. Um processo que já não podia ser interrompido sem intervenção médica urgente. Por fora, tudo parecia quase como antes. Andava, falava, existia, reclamava de dor de cabeça. A quem isso importava naquela casa? Quem iria ouvi-lo? Se ele já era tratado como um problema. Passaram mais 17 dias, durante os quais dentro do crânio dele se desenvolvia lentamente uma catástrofe real. No dia 30 de junho chegou o terceiro impacto, e foi o último. 30 de junho de 2021, o pai bateu na cabeça dele com o punho. A terceira vez em 32 dias, na mesma cabeça, na laceração sem cicatrizar, que já havia recebido 2 impactos anteriores. Primeiro o cinto, depois a ombreira da porta. No interior já ocorriam processos que ninguém via nem queria ver. Um soco na cabeça de uma criança de 6 anos. O que aconteceu em seguida está documentado nos materiais do tribunal com precisão de horas, à noite de 13 para 14 de junho. Ele praticamente não dormiu, chorava. Reclamou a noite toda de forte dor de cabeça e tontura. Hora após hora, havia adultos e mais 4 crianças na casa. Todos viam o quanto ele estava mal. E ninguém chamou o SAMU, ninguém discou 3 números, ninguém decidiu que era hora de buscar ajuda. De manhã, ele começou a sentir náuseas, depois veio o vômito. São sintomas clássicos de um traumatismo crânioencefálico grave. Algo que qualquer profissional de saúde identificaria em 1 minuto. Um sinal que grita, dentro da cabeça, uma catástrofe. É preciso socorro urgente. E ainda assim, não o levavam ao médico. O tempo passava. Por volta do meio-dia, ele saiu para o quintal e se sentou na caixa de areia. E ali perdeu a consciência. Só então o pai finalmente o levou ao Hospital Distrital de Novoaninskaya. 32 dias, 3 impactos na cabeça, uma ferida sem sutura, uma noite de choro e dor, uma manhã de vômitos e só a perda de consciência na caixa de areia foi o que os fez buscar ajuda. No dia 14 de junho, no final da tarde, ele deu entrada sem consciência. Ao lado estavam o pai e a madrasta. Os médicos o examinaram. O diagnóstico que constaria em todos os materiais do caso: traumatismo crânioencefálico fechado por impacto contuso, hemorragia subdural, edema e herniação cerebral. A herniação ocorre quando as estruturas se deslocam dentro do crânio, quando a pressão é tão grande que o cérebro literalmente muda de posição, quando já quase não se pode fazer nada porque o tempo foi irremediavelmente perdido. Ele foi transferido para a UTI, onde permaneceu até o fim da tarde, sem consciência, sem chances de se recuperar. Enquanto isso, a madrasta dava explicações ao pessoal e aos investigadores. A versão estava preparada de antemão. Ele caiu de uma árvore aproximadamente 1 semana antes, estava brincando no quintal, subiu nela e caiu de mau jeito. Desde então reclamava da cabeça, mas acharam que passaria sozinho.
Um acidente, ninguém tem culpa. Foi assim que aconteceu. Falou com calma e segurança, como se tivesse ensaiado, como se soubesse que esse momento chegaria algum dia e tivesse se preparado com antecedência. Uma história elaborada que deveria explicar tudo e encerrar qualquer questionamento. Os médicos anotaram suas palavras, os investigadores também. Depois verificariam cada detalhe. No fim da noite do dia 14 de junho, o menor perdeu a vida na UTI. Haviam se passado 32 dias desde o primeiro impacto, 1 ano e meio desde o início do dano sistemático, e quase 3 anos desde que o pai se casou com essa mulher. A investigação começou a trabalhar naquela mesma noite. Inspeção da casa, interrogatório dos vizinhos, verificação da versão da árvore. E essa versão começou a se desfazer já no dia seguinte. Os vizinhos contaram aos investigadores o que haviam visto e ouvido ao longo de 1 ano e meio. Tudo aquilo era completamente incompatível com a imagem de um acidente durante uma brincadeira. O laudo pericial acrescentou detalhes que destruíram definitivamente essa versão. O tipo da lesão craniana não correspondia a uma única queda. As lesões indicavam impactos repetidos na mesma região com diferentes intervalos. No corpo foram encontradas lesões antigas, indícios de dano sistemático, além de desnutrição e enfermidades decorrentes de exposição prolongada ao frio. A madrasta foi detida. O pai também. Ambos deveriam responder por tudo o que havia ocorrido naquela casa, mas com o pai aconteceu algo que a investigação não esperava. Quando compreendeu que a verdade viria à tona, quando ficou claro que os vizinhos tinham falado, que o laudo mostraria tudo, que a mentira da árvore não havia funcionado, ele tomou uma decisão. Naquele mesmo dia, nas primeiras horas após a detenção, o pai pôs fim à própria vida. O processo penal contra ele foi encerrado. Já não havia a quem processar. É importante entender o que isso significou para o caso. Quem desferiu os golpes com o punho, com o cinto, quem bateu a cabeça dele contra a ombreira da porta, já não poderia ser levado à justiça. Quem o agrediu naquela noite de 30 de junho não compareceria a nenhum tribunal. E sobrou apenas ela, a que iniciou tudo isso, a que odiou o enteado pelo rosto dele, a que transformou o pai em cúmplice do dano sistemático imposto ao próprio filho. A ela aguardava o julgamento e a investigação continuou reunindo material, agora exclusivamente contra ela. Em determinado momento do processo, os materiais do caso revelaram um fato que mudou toda a perspectiva. Os serviços de proteção à infância já sabiam. Não depois da tragédia, mas antes de ele ser trazido sem consciência ao hospital, antes de perder a vida, antes de o pai tomar sua decisão fatal. O sistema havia funcionado, alguém havia visto, alguém havia dado o alarme, alguém havia chegado ao tribunal, e o tribunal havia indeferido o pedido. Por quê? A formulação nos materiais do processo é a seguinte: a madrasta tratava bem as demais crianças, mas não o enteado. Mas o tribunal olhou para os outros 4 e decidiu que, se com eles tudo estava bem, a situação em geral era aceitável. 1 de 5. 1 é agredido, privado de alimento, mandado para o frio sem roupa, os outros 4, não. E o tribunal escolheu olhar para os 4, para aqueles que estavam bem. O pedido foi indeferido. A madrasta continuou na casa, continuou fazendo o que fazia. Continuou agredindo, privando de alimento, expondo ao frio. O tribunal lhe deu esse direito com seu indeferimento. E o sistema viu e decidiu não intervir, não porque não houvesse motivos. Os motivos existiam e eram suficientes para que a tutela fosse ao tribunal com um pedido de destituição do poder familiar. Mas o tribunal decidiu de outra forma. Olhou para os documentos, para os indicadores formais e para as 4 crianças sem problemas. Encerraram o processo. Este é, provavelmente, o fato mais assustador de toda essa história. Não que os vizinhos tenham ficado em silêncio, pois a fraqueza humana e a tradição de não se meter no que não é seu são compreensíveis. Não que o pai tenha se tornado cúmplice, o que também é explicável, por mais horrível e repugnante que seja, porque o quebraram, o reformataram, o puseram contra o próprio filho, mas que o sistema funcionou e mesmo assim não ajudou. Viram o problema, apresentaram o pedido, o tribunal examinou os materiais e indeferiu.
De forma formal, legal, seguindo todos os procedimentos. Um documento que podia ser arquivado no processo. E após esse indeferimento, mais meses, mais agressões com cinto, paus, baldes de metal, fome quando ele observava os outros comendo, frio quando o mandavam para fora sem roupa no congelante inverno, e o desfecho na UTI do hospital de Novoanninskaya, de onde ele não saiu. O Tribunal Distrital de Novoanninsk proferiu a sentença contra a madrasta. O mesmo tribunal, no mesmo distrito onde outrora haviam indeferido a destituição do poder familiar. Ela reconheceu a culpa, mostrou arrependimento, prestou declarações detalhadas, explicou suas ações, chorou ou fez de conta que chorou. Pediu clemência ao tribunal, alegou as circunstâncias, o arrependimento, que tinha outros filhos a criar. A sentença: 4 anos e 6 meses de privação de liberdade em regime semiaberto. Por 1 ano e meio de dano sistemático, pela fome quando ele observava os outros comendo, pelo frio quando o mandavam para fora sem roupa, pelos 3 impactos na cabeça em 32 dias, por não tê-lo levado ao hospital no dia 12 de maio quando ainda havia tempo, por ele ter perdido a vida na UTI sem jamais ter recuperado a consciência. 4 anos e meio, por tudo isso. Mas ainda há mais. No momento da sentença, a condenada tinha 2 menores sob sua guarda. Seu filho de um relacionamento anterior e a filha em comum com o marido falecido. Na época da sentença, a caçula tinha apenas 2 anos. O tribunal aplicou a suspensão do cumprimento da pena até que a filha mais nova completasse 14 anos. 2 anos mais 12 são 14. Ou seja, uma suspensão de 12 anos, até 2033. O que isso significa na prática? A mulher condenada por aplicação sistemática de violência, cujo enteado de 6 anos foi internado na UTI e não sobreviveu, saiu da sala do tribunal em liberdade e permanece em liberdade até hoje. Criará seus filhos, esses mesmos pelos quais lhe concederam a suspensão. Viverá naquele mesmo Kutor ou se mudará para outro lugar, isso não se sabe. Será livre, andará pelas ruas, fará compras, encontrará vizinhos, levará uma vida comum. A sentença poderia ser contestada. Não entrou em vigor de imediato. Se a defesa ou a acusação o fizeram, não há informação sobre isso em fontes abertas. Não se sabe se alguém tentou obter uma pena real sem suspensão. Não se sabe se foi levantada a questão de se seria adequado confiar a ela a criação dos filhos que lhe restam. Mas o resultado é conhecido. Ela segue em liberdade e assim permanecerá por muitos anos, até que sua filha caçula complete 14. Quem tinha apenas 6 anos perdeu a vida na UTI no dia 14 de junho de 2021. Causa: traumatismo crânioencefálico fechado por impacto contuso. A investigação estabeleceu 1 ano e meio de dano sistemático, 3 impactos na cabeça em 32 dias, recusa deliberada em buscar atendimento médico quando ainda havia algo a ser feito. O pai pôs fim à própria vida ao compreender que a verdade viria à tona. O processo penal contra ele foi encerrado. Quem desferiu os golpes com o punho e quem bateu a cabeça dele contra a ombreira da porta jamais responderá pela justiça. A madrasta foi condenada a 4 anos e 6 meses em regime semiaberto. Obteve uma suspensão de 12 anos até que sua filha caçula complete 14. Saiu da sala do tribunal em liberdade e segue criando seus filhos. Portanto, ela está em liberdade com seus filhos até 2033, quando a caçula completar 14 anos. Se até lá o prazo de prescrição não tiver expirado, se é que alguém ainda vai lembrar, e ele já não está mais, desde a noite do dia 14 de junho de 2021. Tinha 6 anos e se parecia demais com a mãe. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Escrevam nos comentários o que pensam sobre essa história, deixem o like e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!